Olá, bem-vindos ao canal A Voz da Floresta. Eu sou o Rafael e hoje eu vou continuar o vídeo que eu fiz, né, de como eu alcancei a iluminação. É um processo, né? Tudo isso exige muito da gente, da nossa psique, da nossa vontade em conseguir resolver a nossa vida. Então eu tô aqui para continuar esse processo para vocês entenderem um pouco do que é a iluminação. Iluminação, ó, não é só um estado de graça em que você agradece por tudo, está, né, é uma conexão, é uma consciência, é um sentimento e principalmente um sentimento, né? O sentimento que o todo tem, que o Criador tem, é de amor incondicional. Ele ama todas as coisas incondicionalmente. E aí a gente deve, no sentido de é uma coisa natural, mas é um deve, a gente encontrar esse amor dentro de nós, amar as pessoas nesse nível. E aí algumas pessoas têm essa dificuldade de dizer, ah, mas como eu vou amar um ladrão, como eu vou amar uma pessoa que faz um assassino, como eu vou amar uma pessoa que me magoou, como eu vou amar alguém que me bateu, como eu vou amar os políticos, como eu vou amar alguém dessa religião, da outra. O Criador é assim, é uma energia, é uma consciência inteligente, amorosa, muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Então algumas pessoas têm dificuldade de entender que para alcançar a iluminação a gente precisa amar realmente muitas pessoas. Não quer dizer que você não vai ter a dinâmica da vida acontecendo. Tanto Buda quanto Jesus passaram por situações que demonstravam que mesmo apesar daquilo que acontecia, o amor deles permanecia realmente imaculado, continuava amando essas pessoas, continuava compreendendo, perdoando, liberando. Então, o que eu quero dizer é que eu realmente consegui entender muito do ser humano e amar muito o ser humano, e amo até hoje, e continuo amando, e tenho os meus processos, os meus desejos ainda para a humanidade exatamente por causa dessa iluminação, desse amor profundo que eu tenho pelas pessoas. Eu desejo muito ainda que a gente consiga encontrar uma forma da gente se ajudar, da gente conseguir resolver nossos problemas através da consciência, da iluminação. Mas isso exige que muitas pessoas estejam também se iluminando. Isso às vezes é um processo difícil para muitas pessoas, porque amar o outro, né, amar a outra pessoa, elas entendem que isso é como se fosse uma fraqueza ou como se fosse uma, uma coisa difícil de elaborar ou de sentir. E isso eu entendo, porque eu passei algumas fases da minha vida exatamente num processo de entender tudo isso, né? Eu também senti raiva de pessoas, eu também passei por mágoas, por sentimentos negativos, mas tive que me aprofundar exatamente nisso, né? Ir até o inferno, vamos dizer assim, para eu conseguir ouvir e sentir tudo que eu sentia, tudo que a humanidade sentia, para conseguir perceber o quanto de amor existia dentro de mim e o quanto eu estava, através das minhas crenças, rejeitando todo esse amor, rejeitando sentir todo esse amor. E isso acontece com todas as pessoas. Mas é a partir do momento em que você vai buscando, se aprofundando na espiritualidade, na tua própria iluminação, que é outro caso que as pessoas também acreditam, que a iluminação é um pico, né, que você bate e acabou. Não, existem inúmeros níveis de iluminação. Inúmeros. Nossa, não é uma coisa assim, como se fosse de A a Z e você vai indo. Você vai graduando a sua iluminação, vai graduando até o nível que você realmente está transcendendo continuamente, evoluindo continuamente, mas você, vamos dizer, ou você liberou a roda de Sansara e aí você começa outros processos de iluminação, que isso também é real. Existem outros processos de iluminação, né? E aí cada vez é maior, cada vez é mais bonito, é mais transcendente, é mais os desafios são maiores. Então esses processos que eu tenho falado para vocês, né, tanto das de consciência, de crença, que as crenças também elas vão limpando muito do nosso processo espiritual, que é muito importante, né? A gente vai dando abertura para essas outras camadas que são mais profundas, são mais espirituais, e a gente vai alcançando um nível maior de iluminação. A maior iluminação que eu já entendo que é a de ajudar o próximo, amar o próximo e você saber para onde que você vai, saber quem você é. Isso é uma dinâmica complexa, você vai, não é só mental, você deve sentir. Hoje eu estou aqui num processo mais mental com vocês, exige que eu esteja num processo mais mental para que a gente consiga elaborar essa conversa. Sentir a iluminação, sentir o processo divino, sentir essa consciência, demandaria até uma dificuldade
para conversar com vocês, porque seria uma expressão amorosa o tempo todo que algumas pessoas até se cansariam do vídeo. Então por isso que eu estou aqui até num processo mais, segurando mais a emoção desse processo, segurando mais, não porque mas é a dinâmica do vídeo, para que se consiga conversar, porque a expressão emocional, ela acaba trazendo uma incógnita pra gente, né? É como se a gente ainda tivesse a dificuldade de interpretar as emoções que são espalhadas pelo mundo através disso. Então, um Buda, um Jesus, ele está emanando uma energia frequentemente, e aí as pessoas recebem, mas o cérebro dela não consegue processar a energia. Então, muitas vezes vem uma resistência, vem uma negação, vem puxar o freio. Então, tudo isso acontece. Por isso que eu estou até passando essa dinâmica da iluminação para vocês entenderem um pouco, né? Pelo menos assim, consciente, né? Até a informação do que é iluminação. Amar as pessoas não tem como eu falar para você, amar incondicionalmente. As pessoas falam, incondicionalmente é impossível. Será que é impossível? Né? Porque a pessoa pode fazer qualquer coisa que você continua amando ela. Tem gente que não consegue. Eu já passei por algumas experiências e isso também foi muito difícil. Claro que vai depender muito dos planos espirituais que a espiritualidade tem para mim e aí dos meus processos, experiências que eu terei que passar para ver ainda o quanto eu amo a humanidade. Isso é natural, então pode acontecer o que for, você vai sendo testado e só que você vai estar mais preparado para isso, você consegue já entender, tipo, eu tô nesse processo aqui para aprender alguma coisa e tá tudo bem, eu vou aproveitar esse processo, vou aproveitar o que eu tô passando aqui para eu poder me aprofundar em mim mesmo, me aprofundar nas minhas emoções, saber o que eu tô sentindo, saber o que eu tô passando para alcançar uma nova iluminação. E aí você vai descascando isso, você vai descascando, é muito natural, é muito bonito, só que demanda exatamente da gente observar o quanto a gente ama. E esse sentimento a gente vai ter o quê? A nossa dificuldade de acessar essas emoções. Né? Isso é desde criança, isso é ancestral, isso vem de traumas, vem do contexto cultural, vem do contexto da humanidade. Então, sabe, toda a consciência coletiva da humanidade também tem, né? O quanto que você pode permitir se iluminar, o quanto que você se acha merecedor. E aí essa gama de informações, elas podem até ser assustadoras para nós, porque se você falar assim, se a gente se iluminar, o que vai acontecer com a gente? Eu lembro que nos meus primeiros processos, né, que eu tentava investigar, a primeira coisa que vinha para mim é que as pessoas iriam, né, fazer alguma coisa de ruim comigo. E aí esse é um dos paradigmas, né? Cuidado ao se iluminar, porque você pode acontecer tal coisa com você, né? E aí a gente tem aquele medo, né? E aí tem que eliminar esse medo, tem que observar esse medo, sem contar os outros medos que o ego tem, que vão segurando a energia, vão bloqueando o amor, vão bloqueando, porque algumas pessoas acreditam que ao contrário do amor é o ódio, mas na verdade não, na verdade é o medo, né? O medo, ele é paralisante, ele estagna a tua vida. O ódio é uma outra energia, baixa frequência também, só que aí não são as mesmas, não tem a mesma linha. Então é amor e medo, né? Quanto mais medo você tem, menos você ama. E aí o ódio, ele é um amor, como se falam, doentio, né? É um amor que adoeceu, mas o medo não. É exatamente uma frequência que impede você de amar. E é o que a gente vive hoje na sociedade, por isso que as pessoas não se iluminam, porque elas têm medo, principalmente da morte, principalmente de perder o amor, de perder dinheiro, achar que não vai comer feijoada, achar que não vai poder fazer amor, que não vai poder namorar, e que o iluminado tem que, sabe, aquele conceito que a gente tem. Então, essas coisas são coisas que atrapalham a iluminação de qualquer pessoa nesse mundo, né? E despojar do ego, que não é fácil, não é fácil. Eu lembro que quando eu era criança e eu não tinha o ego tão forte quanto eu tenho hoje, que ainda também eu tenho as dinâmicas para trabalhar com o meu ego, porque isso é natural. Você, como eu disse, iluminação são níveis. Então eu ainda tenho dinâmicas com o meu ego e são necessárias que eu trabalhe. Então, quando eu era uma criança, o ego era menos forte. Nossa, o Criador falava comigo, eu ia tranquilo, eu não tinha resistência com o que ele pedia para eu fazer. Hoje, se vem alguma coisa, o meu ego tem que trabalhar nele. Olha, isso aqui é o Criador que está falando, você pode ir, não precisa ter medo. Então é uma dinâmica muito interessante e a gente deve constantemente estar trabalhando com isso. Se você gostou desse assunto, deixa o seu comentário, conversa comigo, segue o canal. Vou adorar conversar com vocês, tá bom? Um abraço!